Olá, pessoal! Eu sou a neuropsicolux, a Luciana Xavier, psicóloga, neuropsicóloga, especialista em aba e autismo. E hoje eu trouxe dois super convidados e eu tenho certeza que vocês vão curtir muito esse bate-papo, porque são temas completamente diferentes, então atende a todos os públicos. Eu trouxe a Ingrid Monte, que é uma mamãe atípica do Pedrinho, de 7 anos, e ela entrou no autismo pelo Pedrinho e hoje ela dirige a sua empresa Sentidos e Cores. Ela vai contar um pouco mais sobre isso e trouxe o Ricardo, que vai falar um pouquinho sobre um tema pouquíssimo falado: autismo na vida adulta, o diagnóstico tardio, o que isso mudou na vida dele. Então deixa eu ficar um pouco quieta, porque eu falo demais e vou dar a palavra para eles, porque eu tenho certeza que vocês querem ouvi-los. Vamos lá, pessoal, muito obrigada por terem vindo. Vamos falar um pouquinho aí, atender a dois públicos, infância e idade adulta. Verdade. Lu, primeiro, é um prazer estar aqui com você. Você sabe que eu sou sua admiradora. Obrigada, amiga. Hoje você que toca aí toda a parte de terapia e todo o desenvolvimento do meu filho. Não tive a oportunidade de falar com você antes da filmagem, mas já queria te dizer de antemão que o Pedrinho tem melhorado muito e só feedback positivo da escola. E a gente está muito feliz Que bom. desde que a gente fez a mudança aí para a sua clínica. Fico Eu muito feliz. Nem sempre foi assim, né, Ingrid? não, Mas não. o importante é que a gente agora está começando a colher frutos. Isso é muito importante, ver ele evoluir. Porque na verdade, assim, eu tive o diagnóstico do meu filho num momento muito conturbado da minha vida. Eu estava passando por um processo de perda, né? Minha mãe estava com câncer e 2 meses depois eu tive o diagnóstico do Pedrinho. E aí, naquele momento, já tivemos que entrar numa clínica, ter toda uma situação, só que no momento que estava tratando o meu filho, esqueceram que tinha uma mãe Hum, e que estava passando por um processo de luto. Então, eu acho que esse olhar da sua clínica, o seu olhar, principalmente, de entender que um tratamento não se trata apenas da criança, mas de todo o ambiente que a criança vive, né, é de suma importância. E aí eu me via numa situação que eu tinha que estar bem sem estar bem. nossa. E aí foi fazendo o tratamento, obviamente o Pedrinho foi evoluindo e chegou uma hora que eu já não conseguia fazer o tal do MESC, né? Mascarar a Eu ia situação falar isso. que na verdade, Praticamente um masking, né? praticamente o MESC, eu tinha que fingir que estava tudo bem, eu tinha que estar sempre para cima, cumprindo tudo que as terapeutas demandavam de mim, mas em nenhum momento teve aquele olhar cuidadoso que eu estava passando por um momento de luto. Uhum. E, e foi aí que eu comecei a perceber que eu vinha definhando. Então, quando eu ia para as terapias, eu já não queria conversar, eu queria deitar no sofá, queria dormir. E que aquele momento da terapia virou um momento de tortura para mim. Foi quando eu percebi que eu precisava de ajuda. E Uhum. foi nessa busca de dizer, opa, alguma coisa não está legal, eu preciso de alguém, de uma clínica, de uma profissional que, primeiro de tudo, esteja presente, não apenas em redes sociais, mas presente, como você é na minha vida, mas que vá olhar com esse carinho, não só para a minha criança. É muito sério isso, né, gente? Porque a gente está falando da saúde mental da mãe. Então, quando você recebe uma criança, obviamente você recebe uma família. Você recebe uma escola, essa criança está numa escola. Então, esse tripé, ele tem que realmente caminhar junto. E às vezes a gente precisa jogar muito limpo, né? Como eu joguei com a Ingrid, quando eu disse para ela: Ingrid, você está doente e você precisa se tratar, né? Porque a Literalmente. depressão, ela realmente é uma doença. E não dá para uma mãe depressiva estimular um filho em casa. É uma hipocrisia eu pedir isso para ela, né? Sendo que eu sou uma especialista em saúde mental. Então é uma incoerência, né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso, muito importante seu depoimento, porque deve ter um monte de mães se identificando com a sua fala. Sem dúvida, Lu. Ricardo, conta um pouco de você. O Ricardo é um mundo totalmente diferente, porque é um diagnóstico tardio.
Vou deixar você falar. Conta. O que mais muda do diagnóstico, eu tenho 30 anos, né? Eu peguei o diagnóstico no começo do ano, então eu tinha 29. Mas não faz muita diferença, assim. A questão do diagnóstico tardio, eu acho que é a falta do entendimento sobre você, né? E pelo que você falou, Ingrid, eu acho que quem sofre também são os pais, né? Porque eu acho que foi como eu falei para você no meu processo de avaliação. Eu todo tinha a história da maçã podre, né? Ai, você é Exato. a maçã podre, né? Você já ouviu? Alguém já te falou isso, blá blá, toda vez que eu chegava na diretoria, né? E aí, já ouvi isso algumas vezes, sim. E a questão é que ninguém sabia dizer o que era e o que não era, porque ao mesmo tempo que eu não tinha interesse em socialização e não tinha interesse na aula, propriamente dita, eu dormia, só que eu tirava a nota que precisava tirar. Se eu precisava tirar 6, eu tirava 6, eu não escrevia o resto da prova. Isso é uma afronta para professor, né? E minha mãe, e eu sempre fui dado como deficiente intelectual na escola, né? Sempre fui dado como pessoa atrasada, tal, com pouca socialização, e minha mãe sofreu muito com isso, né? Teve uma escola que era o Olimpo, que era uma das top 3 de ensino médio, Uhum. e eu passei na prova com a nota que eu precisava para passar, só que eles não me aceitaram. E minha mãe saiu chorando de lá, né? E ela ainda ficou, se ele tirou a nota que precisava, por que que vocês não aceitaram, né? E o problema é de não ter o diagnóstico do problema. Minha mãe, por exemplo, ela fez análise durante a infância inteira dela, na adolescência e tal. E eu falava para ela, olha, tem alguma coisa de errado, eu preciso de um psicólogo. Só Você que dizia isso, Ricardo? eu dizia, eu tinha certeza que tinha alguma coisa de errado. É, principalmente por causa das crises, né? Que eu chamava de surtar. Eu ficava, eu vou surtar, né? Tipo, nossa, meu Deus, cheguei naquele momento, eu vou surtar. E você vai ficando adulto, você vai ficando preocupado com isso, né? Você vai ficando tipo, eu vou surtar, peraí. E você não tem um nome para isso, né? Você não chama de crise, né? E aí você tem uma mãe que vê isso acontecendo também, né? Eu já tive crises perto dos meus pais também, e que também não sabe o nome disso, né? Então, eu acho que o que define o diagnóstico tardio é você colocar nome nas coisas, né? Você colocar nome, você se colocar no lugar que você tem que estar para Uhum. justamente viver a vida da maneira que você tem que levar a vida, né? E pelo que o que você falou é justamente isso. Eu acho que a mãe sofre tanto com o diagnóstico quanto com a falta dele. E não tem como mascarar. Série de coisas, né? A mãe sofre com o diagnóstico, a mãe sofre com a falta do diagnóstico, no caso da mãe dele, porque não sabia o que o filho tinha. Não Imagina o sabia. desespero, É né? desesperador. Porque a gente, enquanto mãe, eu sempre falei isso, né? Que ótimo quando chega no médico e sabe o que é. Olha, é amidalite. Ufa, vamos dar um amoxil e tá tudo bem, né? Então agora eu sei o porquê meu filho tá com essa febre. Então a gente vai da parte física para a parte psicológica. Quando você não sabe o que um filho tem, é muito angustiante. Então, a sua mãe, ela é o que eu chamo de mães peregrinadoras. Passam uma vida em busca de uma explicação, né? E Então, você passa uma vida, então são 3 décadas aí, de desconforto, de sofrimento, de não pertencimento, né? Então, você pega um conjunto de laranjas e joga uma maçã dentro. Ela não pertence a esse conjunto, ela não é laranja. Então, é aquilo que eu falo. Mas por que que eu vou atrás? Eu já estou com 30 anos. Para que que eu preciso de um rótulo, Teia? Não é um rótulo, é um pertencimento, é uma libertação, né? O caso do Ricardo, ele é muito interessante, ele é muito importante. A gente conversou muito, né, Ricardo, na época da avaliação, dos testes, porque eu me surpreendi o Ricardo ter vindo com um relato de deficiência intelectual. nossa. Foi na primeira série. É brincadeira? Primeira série. É, Conta sobre esse outro extremo, né, Ricardo? Porque você vem aí com uma fala de deficiência intelectual. Conta um pouquinho da verdade, né? Como é que é o seu funcionamento intelectual? Então, eu tenho hiperfoco, como todo autista tem hiperfoco. Ontem mesmo eu fiquei em hiperfoco, eu
tem uma animação que eu tô dirigindo e tinha uma entrega para um edital. Então, eu comecei às 11 horas de quinta-feira e eu fui parar às 10 de sexta, Uhum. né? Então, quando coloco uma coisa que eu preciso fazer muito, tem esse hiperfoco. E eu acho que o diagnóstico, porque não é um diagnóstico, né? Foi uma professora que falou da deficiência intelectual, do atraso, né? Primeiro, provavelmente por causa da ecolalia, né? Eu tinha um pouco de ecolalia. E porque eu não me relacionava muito, eu era muito criança, né? Primeira série, eu devia ter o quê? 5, 6 anos. Então, criança isolada, né? Eu tinha um interesse específico, seguia a mesma rotina, né? Então, eu lembro que eu gostava de sentar no cantinho e pegar o gibi e todos os gibis e ficar lendo só a última página de todos os gibis. Eu lembro disso. Então, tipo, eu acho que uma professora que observa esse comportamento... E eu não tinha ainda não tinha diagnosticado o meu astigmatismo. Então, Você eu não era devia cego, enxergar não bem. enxergava nada, eu ficava fazendo a mesma coisa. Então, assim, eu não culpo a professora. E o diferencial da pessoa que te acompanha, né? Na segunda série, que foi a série depois, a outra professora falou, não, ele não é atrasado. Primeiro, ele tem um problema de vista, e falou para minha mãe, e eu comecei a usar óculos. E depois ela falou, ele só é quieto. Ele só... Então, foi aquela atenção voltada... Foi uma professora que me deu mais atenção, né? Tudo que foge, né, à curva é interessante como no senso comum, e não estamos julgando e nem culpando ninguém, né? Mas tudo que foge ao esperado, ao típico, é tido como estranho, esquisito. E até algumas décadas atrás, né, 20 e poucos anos aí atrás, era muito natural as pessoas dizerem: ah, ele é um deficiente, ah, ele é estranho. Ou um termo pior, mas que na época ele estava até nos manuais de psiquiatria. Ah, eu acho que ele tem retardo mental, ele é retardado. Né? Que Porque, absurdo. sim, sim. E aí, na verdade, né, eu vou trazer um pouquinho aí para vocês que mesmo com os prejuízos do autismo, né, o Ricardo ele tem índices intelectuais muito altos mesmo, compatíveis com superdotação. Então, por que ele fazia o mínimo na prova? A prova avalia 6, ele preenchia até dar 6, porque aquilo não era interessante para ele. Porque você é uma mente fora da caixinha, né? Você é uma mente super poderosa. Então, você precisa de espaço, assim como outros alunos superdotados. Precisam de adequação, de adaptações, precisam de um currículo adaptado, né? Precisam de oportunidades de aprendizado mais profundas, diferenciadas, porque a mente deles consegue fazer isso. E quando ela não consegue, né, ela se desmotiva. E aí alguém aprende É desmotivado? subutilizado, né, Lu? Ela é subutilizada. E ninguém aprende desmotivado. Não. É interessante, Lu, eu tô um pouco emocionada, porque de um lado eu tenho você que me resgatou de um momento de muito sofrimento que eu estava vivendo. Do outro, eu olho para o Ricardo e eu vejo meu filho no futuro. E é impossível uma mãe não se sentir emocionada nesse bate-papo. Eu lembro, Lu, que você sempre foi famosa, eu sempre te seguia, sempre acompanhei a tua trajetória, as tuas lives, enfim. E a gente se encontrou um dia num evento. E alguma coisa no meu coração bateu e a gente conversou. E eu ali que expus o meu sentimento e você levantou uma questão que não passava pela cabeça, não tinha sido levantada pela clínica que meu filho era tratado, e você falou, olha, ele tem algumas características que estão muito tendenciosas Ah, para lembrei. o TDAH. O TDAH, exatamente. E quando você falou aquilo, eu falei, gente, Verdade. será que é o motivo da inquietação do Pedrinho? Eu não sabia o que era aquilo, Então, nem tudo é autismo, né? né? Então, assim, quando você tem o diagnóstico de autismo, as pessoas têm a mania de jogar tudo dentro do mesmo É a balaio. mesma caixinha, É a mesma né? caixinha. Então, assim, ele é hiperativo porque ele é autista. Exato. Porque ele é autista. Não, gente.
E aí O foi... autismo, ele tem os critérios diagnósticos dele, tem as características, né? A forma de apresentação, mas existem as comorbidades. Que muitas vezes a gente não sabe, Lu. E foi através daquele nosso bate-papo que eu voltei para casa, fiquei pensativa, e foi quando eu soube da avaliação neuropsicológica. Porque, gente, é muito triste o que eu vou falar aqui, mas se a clínica que seu filho tá não tiver avaliação neuropsicológica, dificilmente eles vão te indicar para você fazer uma. Porque foi o caso. Na hora que eu trouxe o Pedrinho aqui, que você avaliou e me disse realmente qual era o diagnóstico dele, eu falei, pronto, agora eu tenho o mapa, vamos seguir. E, e a decisão de trocar de clínica foi como se eu estivesse renascendo. Porque naquele momento eu tirava um peso das minhas costas, uma lembrança de momentos difíceis que eu passei, muitas vezes ali isolada, deitada no sofá, sem um acolhimento, sem um abraço, sem um calma, mãe, vai dar tudo certo. E aí veio você com essa luz me dando um caminho. Olha, é assim, assado, vai ser assim, vai ter uma avaliação, vai ter um teste, vai ter um plano individualizado, né, para o Pedrinho. Logo você foi na escola do Pedrinho. E aí, ao mesmo tempo que você tratava meu filho, você me tratava, porque você tirava de mim aquela culpa. Parecia que eu tinha culpa de tudo. E muitas vezes eu mesmo, como pessoa, falei, Lu, hoje eu estou precisando de ajuda. E você vê, né, assuntos tão diferentes e que É. coincidem, né? Porque provavelmente a sua mãe também sentia culpa por não conseguir te ajudar o suficiente, né? Você sente culpa, por exemplo, porque o entrar em hiperfoco desgasta as suas relações também. Eu preciso que quem está à sua volta entenda que você entra em hiperfoco, E senão a como namorada desgasta, briga, a mãe cara. briga, não é Como assim? desgasta. E a Lu sabe, a Lu tem acompanhado, né, Lu, de perto, ou quando eu não estou legal, a Lu já me puxa de canto, fala, e aí, amiga, tá tudo bem? E essa questão da depressão que você falou, da ansiedade, lembrando, Lu, que não é só com os autistas adultos. O meu filho recentemente passou por um início de, eu não diria uma depressão infantil, mas uma crise de ansiedade, porque ele colocou na cabeça duas coisas. Um, que tinha um coleguinha da escola que não gostava dele, e daí é literal, é difícil explicar para ele que de repente, né, eu busquei entender o que estava acontecendo. E a outra situação foi que aconteceu um fato na escola, que um amiguinho levou um animal peçonhento, ele ficou com muito medo e ninguém explicou para ele, olha, não vai acontecer nada, tá tudo certo. E ele começou a ficar deprimido, com medo de ir para a escola. E aí a Lu acompanhou, porque eu postei, né? Ele chorando, ele dizendo, tô com dor no coração, meu coração tá doendo. Como que você entende que uma criança de 7 anos está falando que o coração dela tá doendo? Então, e aí é importante também, Era né? legal você comentar sobre essa depressão infantil. É importante a gente entender que quando você começa a ligar algumas áreas cerebrais, né, você vai começar a ter alguns comportamentos desse indivíduo. Então, o que eu expliquei para a Ingrid, e eu acho que isso te ajudou e tranquilizou o seu coração, é que é esperado que o Pedrinho tenha esse tipo de comportamento, porque ele veio como um plug desplugado da tomada. Ele estava zero córtex frontal. Então, assim, ele não tinha verificação nenhuma. Sabe quando a pessoa realmente está desplugada? Pode cair uma coisa aqui que não mexia com ele estava muito desconectado. E conforme a gente foi fazendo exercícios cerebrais para ir ligando esse córtex frontal dele, estimulando, habilitando a capacidade de atenção, a capacidade de verificação do próprio comportamento, trabalhamos muito com histórias sociais, teoria da mente. O que aconteceu? Emoções. Então ele começou a perceber as coisas ao redor dele. E aí ele começou a digerir isso, a processar isso.
Então, eu acho que fulano não gosta de mim, já que ele fica tão afastado de mim, né? E isso começou a doer, porque paralelo a isso, a gente tem um trabalho multiprofissional, mais do que isso, interdisciplinar. Então, a psico está falando de emoções, a neuropsico está habilitando o córtex frontal, a fono está trabalhando as questões de linguagem. Esse cérebro, gente, ele vai começando a processar, ele vai começando a ligar o lé com o cré, né? E foi o que aconteceu com o Pedrinho. Então, Realmente, Lu. Do nada deu aquela virada de de chave. chave, porque ele não tinha essa conexão com o meio, né? O Pedrinho, Estranho. ele estava muito, o brincar dele era caótico, exploratório, ele ficava correndo na sala e jogando tudo para cima, né? E não se importava se algo batesse nele, doesse, se um brinquedo quebrasse, ele pisava na gente, pisou nas minhas pernas sentada no chão avaliando ele, como se eu não estivesse ali. Né? Então, quando a gente conecta a criança, quando você começa a aterrissar ela, aterrissar a mãe, você e o Pedrinho também estão muito mais conectados. Sim. Né? Então, ele também conseguiu expressar a emoção dele para você. Porque é difícil expressar emoções e sentimentos, né? Uhum. É Não, mais difícil. né, aquela questão lá, você vê um filme, você se emociona com um filme? Sim, se eu me identifico com um personagem, eu não me emociono com um personagem que não é parecido comigo. Então, assim, é, tinha essa coisa também do retardo, né, do atraso. Eu sou lento, por mais minha cabeça tá a milhão, mas eu sou uma pessoa lenta, né? Eu faço as coisas devagar. E eu me identificava muito com Forrest Gump, né? Uhum. Então, tipo, eu me emocionava no filme do Forrest Gump. Nos outros filmes, não. Eu não gostava de Rei Leão, por exemplo, porque eu era muito novo e, tipo assim, essa relação de eu não tenho empatia com humanos, com animais, então, tipo, então Rei Leão não fazia muito sentido pra mim. Todo mundo amava Rei Leão. Coisa interessante. Mas é difícil, às vezes, quando eu tô numa briga de relacionamento, né, amoroso e tal, e a pessoa tá lá chorando, pai e tal, eu tô assim, calma, né, tentar resolver. E a falta de emoção nos momentos mais catastróficos e caóticos, né, é o que às vezes irrita as pessoas, Gera muita estranheza. né? Tipo, a pessoa tá Tipo, gritando e tal, não, tô me beleza, então. debulhando em lágrimas, a gente terminou o relacionamento, como assim você está me mandando ter calma, né? Usar a razão? Peraí, vamos entender aqui o que está acontecendo, metodicamente. Isso é impossível, né? Para uma mulher com os hormônios à flor da pele, porque ela está sendo deixada, por exemplo. Então, você veja como é difícil, né? Essa compreensão do meio. Então, por isso que eu digo para vocês que eu não julgo, eu não critico. Porque o que é mais fácil a gente dizer? Nossa, o Ricardo é muito estranho. É mais É fácil, mais né? fácil, é mais É óbvio. óbvio. É. Ricardo é muito É, estranho. isso ficou comigo, muita gente falava que eu era estranho, assim. É, e é engraçado porque é que nem o Petri, né? Tem é Marcos Petri, né? Uhum. Tem o Marcos, né? E eu conheci ele e tal, a gente já conversou algumas vezes. E o Marcos, ele vai pro palco, ele fala com um monte de gente. Aí tem aquele estigma que o autista ele não consegue se comunicar Uhum. para várias pessoas e tal. Só que eu acho que é até mais fácil, né? Uma coisa que quem me conhece até fica assim, nossa, mas você sobe no palco, você fala melhor do que quem é neurotípico. É, se eu vou subir no palco, eu vou estar preparado, então eu vou falar um texto. Então, tipo, já tá decorado, né? Já tem E tá tudo aquilo. certo. Tá tudo certo e tranquilo. As pessoas não me incomodam dessa forma, assim. Não precisa aquele negócio de imaginar que tá de cueca, essas coisas. Numa relação pessoal, quando eu tô conhecendo alguém, é mais delicado, Uhum. né? Principalmente aquela questão do toque. Tem gente que conversa tocando, né? Tem gente que pega no braço e tal. Isso é muito difícil para você, a pessoa te Eu tocar? odeio isso. Olha só. Ai, meu Eu Deus, odeio. eu acho que eu devo ter Não, pegado. relaxa. Peguei Não, você, porque não, tá eu tranquilo. falo Mas pegando. assim, tem gente que toca uma vez, beleza, você vai acostumando, mas tem gente que pega toda hora. Tem, ai, não, deixa eu te contar. Isso me irrita muito, assim. Porque você sente uma invasão de um espaço vital, é um espaço seu, Uhum. né? Você se sente invadido, Ricardo? Eu me sinto invadido, e assim, isso foi o que gerou o bullying, quando o bullying psicológico eu sempre levei na boa. Eu até achava engraçado tal. Mas o bullying físico me deixava com depressão. O bullying Da pessoa físico. fazer de propósito.
Pega. Quando me pegava, quando, né, tocava em mim e tal, me agredia de alguma forma. O bullying físico me afetava muito, assim. Sem dúvida. Né? Isso afetava minhas notas, isso afetava tudo e tal. E eu era muito magro, não conseguia me defender. Eu era um ano na frente, então eu era, tipo, é, fisicamente um ano faz diferença nessa época. Faz. Uhum. Né? Então eu acho que, assim, isso tudo ajudou a construir meu caráter, só que é aquela coisa que eu te falei no diagnóstico, né? Quando você vai se construindo seu caráter Sadio. no ambiente sadio, seu caráter vai construir sadio. Você vai construindo seu caráter no ambiente que tem muito bullying, eu era realmente muito bullyingado, e você vai ficando adulto e você não sabe o que tem de errado com você, eu ficava com medo de uma sociopatia, né? Eu ficava com medo que nem eu te falei, né? Tinha medo. Quando eu conheci a Maíra, que ela identificou, só que ela não sabia diagnosticar, eu não sei, porque ela é autismo infantil principalmente, mas ela identificou e isso ficou comigo assim, num limbo. Eu fiquei num limbo, só que era um limbo bem melhor do que eu estava antes, né? Porque você não gosta das relações sociais, as coisas são estranhas para você. E você cresceu num ambiente com agressão, né? Tipo, agressão física, agressão verbal. Então, o meu cérebro, que já é um cérebro com pouca empatia, ele já vai muitas vezes pro lado do lado do não faça isso, né? E aí vem aqueles pensamentos aleatórios, assim, né? Tipo, aí entra racismo, homofobia, transfobia, tudo que eu não posso fazer, que eu sei que é errado, né? Mas que, como o meu cérebro foi criando um caráter para esse lado, você tende, né, a pensar assim, por causa da questão do isolamento, por causa da questão de não querer estar perto das pessoas. Você vai se entendendo como autista, você vai se entendendo num processo assim, não, peraí, esses pensamentos, isso que permeia o meu caráter, isso veio de uma construção errada social, né? Eu acho que foi tanto jogado de lado que eu me sinto assim, né? Uhum. E quando você descobre, você fala assim, não, então é isso. Então isso aqui é completamente tratável. E é isso que eu acho que é um sintoma social, né, do mal-estar da cultura, é justamente que cai nesse lugar de homofobia, racismo, transfobia, né, e todas essas questões, são pessoas que não conseguem entender diferenças, nem sobre si, nem sobre os outros. Nem sobre si, nem sobre os outros. Mas o desespero da falta de diagnóstico, esse limbo, né? Adorei essa palavra que ele falou. É um porque limbo, é um né? limbo. Você também chegou no limbo, né? Ela é tão desesperadora que você se incomoda de falar a frase que você disse para mim quando você chegou? Não, que eu tava com Lu, medo de ser louco. Lu, eu tenho medo de ser louco. Meu Deus. E ele é muito inteligente, ele é muito psicologizado, ele lê muito sobre psicologia, né? Eu admiro o conhecimento que o Ricardo tem sobre psicologia. E eu disse para ele, você quis dizer o quê, Ricardo? E ele disse para mim, eu tenho medo de ser psicopata. Lembra? Uhum. Então assim, e não é, né? Eu apliquei o Rocha, a gente fez, tá tudo bem, não é um Tudo certo. psicopata, não é louco. Louco todos nós somos, né, Ricardo? Senão a gente não era Parece. interessante. Sim. Né? Todos nós temos aí um grau de neurose, de loucura. Todo mundo é neurótico. Todo mundo é neurótico. Tem algum mas, tipo de assim, insegurança, ansiedade, depressão? eu exponho, gente, porque eles estão me autorizando, porque o nosso intuito é informar, é levar conhecimento, até para profissionais que de repente recebem um caso assim e ficam super na dúvida, né? O que é, por que o cara tem medo de estar louco? Será que então tem aí um fundo de insanidade, né? Porque a loucura, ela é o ápice, né, da psiquiatria, é a dissociação total, né? Então nós temos ali vários tipos de transtorno e o ápice, o mais alto, é a loucura, quando você dissocia com a realidade e vai embora, né? Então, eu sinto que o desespero do não pertencimento, do não se entender, você olhar para aquele funcionamento e você não se entender, você não se reconhecer, né? Você achar que todo mundo atua de uma maneira muito diferente da sua, né? Quem sou eu? Eu acho que a maior pergunta que você se fez, Ricardo, é o quem sou eu, né? E uma mãe, quando recebe o diagnóstico, quando entra na luta da maternidade atípica, ela também tem que responder de novo essa questão. Eu era um eu e agora eu sou outro quem sou eu. E é tão interessante, Lu,
que quem me vê aqui falando abertamente, né, sobre o autismo, não sabe que eu tive a negação. Eu passei por um processo de Passou, né, negação Ingrid? e a gente, como é que você fala? Quando você não aceita, existe uma palavrinha que é agora me fugiu a palavra. E eu passei por um processo de negação, a gente sempre tem aquela esperança que não vai ser, que não vai ser. Vamos esperar, vamos com o tempo, mas isso não quer dizer que eu não tratava meu filho. Uhum. Eu continuei tratando, mas eu tinha muita dificuldade de falar para a sociedade, exceto as terapeutas e a escola, que precisavam saber, que meu filho estava dentro do espectro. Eu demorei, acho que, quase 5 anos para contar para a família da minha mãe, que não mora aqui em São Paulo, mas, obviamente, eu tinha tido que fazer uns 2 anos de diagnóstico. É. Né? Rede social você só começou depois que o Pedrinho migrou para cá. Na verdade, eu não tinha contado ainda para minha família. Ah, quando você veio, você ainda não tinha contado para sua Não, família? foi uma coisa recente. Eu tive muita dificuldade de falar, porque eu vim de uma família muito competitiva, onde as pessoas estão sempre competindo, que meu filho é melhor, meu filho faz Mas essa escola. competição não é só na família, né? É terrível. Você é de uma geração diferente do Pedrinho, mas se a gente perguntar para sua mãe como era a porta da escola, é a mesma porta da escola que é hoje em dia. O meu filho já está escrevendo, o seu não. Nossa, isso é muito triste, É isso é muito triste. muito difícil. Então, eu enfrentei essa dor de uma forma muito solitária, porque tinha perdido a minha mãe, não tinha família, não tinha rede de apoio. Foi quando eu precisei criar uma empresa para vender produtos de inclusão, para começar a falar para as pessoas o que era o autismo. Então, assim, eu precisei me mascarar, colocar um muro e Uma proteção, uma né, Ingrid? proteção, exato. Quando a gente está muito vulnerável, Eu é estava muito muito comum a gente vulnerável. buscar uma proteção, né? A vulnerabilidade faz com que você fique, inclusive, defensivo. Exato, exato. Então eu queria primeiro, deixa eu explicar para as pessoas o que é o autismo. Deixa eu preparar todo o terreno. Quando tiver tudo pronto, aí eu vou lá e conto. E aí, para mim, Lu, calhou no momento que eu te conheci, Uhum. né? Que aí eu soube, realmente fiz a avaliação neuropsicológica, aí deu realmente o autismo, o TDAH, e naquele momento foi a virada de chave. Tá validado, então não tem mais porquê, vamos seguir a vida. Foi quando a minha empresa deixou de ser um catálogo para ter um rosto. E hoje eu sou porta-voz de tantas mães, estou em tantos grupos de mães, estou aqui falando, falo no palco, falo. E hoje é libertador, porque eu não quero que as pessoas olhem no futuro ou hoje para o meu filho com diferença, e sim com respeito, Respeito. Uhum. porque todos somos diferentes. Uhum. E todos podem também usar das habilidades, né? Você vê hoje, você, Ricardo, na sua inteligência, você faz um bom uso das suas habilidades, né? Você tem aí os momentos de hiperfoco, tem os momentos de exaustão, você teve um agora recente, hoje a gente percebe que você está cansado, né? Sou eu que não percebo. É. Mas assim, Engraçado isso. minha mãe, a maior resistência dela era justamente essa questão de não tem nada de errado com você, não tem nada de errado, não precisa. E ela sabia, né, que tinha alguma coisa de errado, mas também porque eu tive atraso, ela me estimulou muito nos primeiros anos ali, né, que ela é médica, ela tinha estudado e tal, então ela entendeu. Para mim, o processo da vida adulta que fica mais difícil é porque você tem o apoio dos seus pais, e no meu caso eu vim para São Paulo. É essa questão de autocuidado, né? Quando você vai morar sozinho, né? Então, tipo, às vezes eu tomo banho 3 vezes por dia, tudo tal, mas assim, o autocuidado com a minha casa, né? Quando eu comecei a namorar e morar junto, a casa ficou bem mais em ordem, bem mais organizada.
Então né? você tem uma dificuldade no gerenciamento das atividades diárias. Completamente. Porque eu entro em hiperfoco, então tudo foda-se, Uhum. né? Então a casa fica uma bagunça, né? E eu não tenho problema com a bagunça, no entanto que a lista de atividades que tem que ser cumpridas, elas estão cumpridas, Uhum. né? E depois eu vou organizar e tal. E não só isso, assim, por exemplo, eu tenho pouca sensibilidade, eu tenho muita sensibilidade, muita resistência à dor, né? Então um dia eu tava lavando um negócio e caiu um pirex na pia e eu cortei o pé. E eu olhei assim e falei, isso aqui parece ser feio. E aí eu mostrei pra Vanessa, falei, será que isso aqui é feio? Será que isso aqui não fecha sozinho? Ela falou, não, claro que não, não fecha. Aí eu falei, vou ligar pra minha mãe. Liguei pra minha mãe e mostrei, mãe, isso aqui fecha sozinho? Ela falou, Jesus, vai dar ponto, menino, Imagina essa tal, mãe, Incrível. gente. vai dar ponto. Aí eu falei, não, beleza, vou. Aí eu botei um negócio, não, peraí que eu tenho que entregar um negócio de trabalho. Fui, trabalhei, aí eu falei, eu E sem sentir dor nenhuma, Ricardo. acho que eu vou tirar um cochilo. Aí fui lá, tirei um cochilo. Quando acordou o pé, Quando eu acordei, tava sangrando pra caralho. E aí, tipo, não, beleza, agora eu tenho que ir no hospital. Eu fui no hospital e aí a mulher falou assim: não, não parece ser tão grande. E na hora que eu abri, ela falou: nossa, por que que você não veio aqui antes? Aí eu falei: então, agora eu já fiz tudo que eu tinha que fazer do meu dia. Aí ela falou: não, são 6 horas, às vezes nem fecha mais. Você ficou mais de 6 horas com o negócio Sim. aberto? Eu falei: fiquei. Né? Então tem essas. É que no nem você máximo falou, 3 horas para fazer o ponto. não tem suporte, Tem que não ter tem como. suporte. Tipo, E a gente fala assim, né? Recentemente apareceu aí um caso na mídia, eu acho que foi ontem, gente, de um menino pendurado na rede, né? Do lado de Sim. fora do prédio. Noção de perigo zero, né? E ali eu acho que é um autista nível 2, 3 de suporte. Mas o Ricardo, autista nível 1 de suporte, noção de perigo zero, né? Porque é grave isso. sim. Você poderia ter contaminado, poderia não ter mais permitido sutura, aí você vai para o centro cirúrgico para eles Sim. poderem abrir de novo e suturar. Então, assim. Já aconteceu com o Pedrinho, precisar cirurgia. Então, por isso que eu digo, pessoal, a gente pode ler tudo nos livros, mas o que vai fazer a representatividade para é a gente entender na prática como é que as coisas funcionam. Aí você lê lá, autismo, tem pouca noção de perigo. Você não sabe realmente o que é isso. O que é o perigo? O que é o perigo? É pegar É um uma pe- cobra? Não não é necessariamente. Assim, de repente meu filho entendeu que aqueles 2 escorpiões na escola eram um perigo. Mas será que ele vai entender o perigo se ele cortasse o pé igual o Ricardo? Por quê? Porque a autopercepção, né, ela está desregulada. Tanto a autopercepção como a percepção do outro. Por isso que um dos primeiros pontos quando a gente começa a terapia, mesmo com os pequenininhos, é o conhecimento de si mesmo e o conhecimento do outro. Por isso que a gente faz muitas brincadeiras que a gente chama de vai e vem. Né? Na teoria ABA a gente chama de troca de turno. Então a gente diz, eu jogo a bola, agora você joga para mim. Por isso que a gente fica repetindo. Ah, agora é a vez do Pedrinho. Parabéns, Pedrinho. Agora joga para tia Lu. Aqui, ó, para mim, para tia Lu. Por quê? Porque eu estou trabalhando com ele o conhecimento dele mesmo, o limite dele, a percepção corporal dele para pegar a bola, a percepção para jogar para mim. Por isso que eu exagero de vez em quando e faço assim: ai, essa bola me machucou, você jogou muito forte, para ele entender o outro. Será que é por isso que o Pedrinho agora está fazendo as aulas de educação física, que nunca fez? Talvez ele não soubesse se colocar ali, Meu né? Deus. Não sei que tamanho que é essa bola, essa rede, onde está o outro, o que eu devo fazer? Qual é o meu papel? Esporte é necessaríssimo para você aprender a jogar em equipe, relações com os outros, tal. Isso ajudou bastante. O timing, né? O controle inibitório. Nossa, e toda a parte motora mesmo, né? Toda a parte de percepção corporal, noção espacial, coordenação motora ampla, coordenação motora fina, né? Os esportes têm que fazer parte. Agora, eu acho que uma coisa assim, que é outro estigma, principalmente quando, no caso da superdotação associada, é aquela coisa que o autista vive no mundinho, né? E tem um pouco disso, sim, tipo, a minha ex-namorada, eu tinha uma namorada que ela ficava assim, nossa, às vezes você tá olhando pro nada, eu queria muito entender o que tá passando na sua cabeça. Nossa. Porque Às vezes você tá só descansando a mente. Às vezes eu só tô descansando a mente, não tá passando nada lá na minha cabeça. Às vezes eu tô a milhão, né? E eu acho que tem esse estigma, assim, é claro que tem níveis, né?
sei lá, um autista nível 2, nível 3, às vezes ele vai estar mais naquele estado de estereotipia, com foninho, com aquelas coisas. Mas é só você colocar um autista nível 1 no meio de um aeroporto. Que aí você vai ver a pessoa entrar no mundo dela. Eu odeio o aeroporto. Eu odeio muvuca, Por né? quê, Tipo, Ricardo? Explica pra gente, o aeroporto é o que pra você? cara, Um é excesso de muito estímulo. estímulo. É Muito que estímulo. nem Feira da Fruta, né? Tipo, é que nem ir no CEAGESP, né? A Vanessa, que é a minha namorada, a gente vai no CEAGESP, ela sabe que eu vou ficar muito estressado, né? Eu vou começar no estresse, eu vou acabar no estresse. É muita gente gritando, é muita gente andando, é muito Você estímulo. não consegue organizar suas ideias, você não consegue se sentir bem ali. O negócio é que, assim, já tem a cabeça com um pensamento muito ramificado, né? Naturalmente. Então, por exemplo, eu sou muito prolixo, né? Tipo, eu sou muito prolixo. Se eu tô com um problema, eu fico martelando o problema até resolver. Às vezes as pessoas ficam impressionadas eu sou muito resiliente nas coisas também. Então, se eu tenho um problema, eu vou no problema até o final. E eu fico batendo no problema. E as pessoas às vezes ficam, mano, esquece isso aí e tal, pá. Eu não consigo esquecer. Quando entra num ambiente de muito estímulo, aí é aquela coisa dos pensamentos. Aí vem aquele pensamento do problema, de como que eu vou resolver o problema, sei lá o que, tal. Parece que você tá tentando resolver uma equação matemática, só que tá tocando um punk rock, com funk, com sei lá o que, no fundo. Não dá, né? E você ainda tem que resolver os problemas normais, que é tipo comunicar, pegar uma fruta, fazer barganhar, sabe? Aí ela fala, eu só quero chegar, pegar o negócio e ir embora. Ela, não, não, você tem que negociar com as pessoas aqui e tal. Só que, tipo, pô, tá num ambiente tão chato que eu não quero negociar. E aí tem a questão do aeroporto, que nem eu te falei. Eu prefiro andar de carro durante 12 horas, 14 horas para chegar em Goiânia, que é onde estão meus pais, do que pegar um avião e ir no aeroporto. Tamanho o Entende? estresse que é pra você. No carro eu tô sozinho, eu vou, dou as pausas que eu preciso dar, É a tal. bateria social, É bateria descarrega. social. Aí tem aquela coisa, pô, mas a pessoa é deficiente, pô, mas você não é deficiente, cara. Tipo, não. E eu fico até meio assim, tipo, eu não vou parar numa vaga de deficiente, sabendo que, né, numa situação que eu não necessito dela. Agora, numa situação que eu necessito, eu necessito. Quando eu peguei o diagnóstico, agora, eu sempre chego no último momento do avião, faço meu check-in, eu entro, vou direto, sento no último cantinho, espero todo mundo entrar no avião, quando eles já estão chamando a última chamada, aí eu vou entrar, ainda vou esperar todo mundo entrar, eu só entro depois que todo mundo sentou, né? E assim, era um saco explicar isso para as pessoas, porque todo mundo ficava me cobrando, ficava me cobrando. Eu fico pensando assim, né? Hoje você é um adulto que você consegue se proteger. Uhum, Você criou exatamente. estratégias para se sentir um pouco melhor. Sim. E uma criança? E um autista nível 2 que não consegue comunicar, Ou verbalizar. ele é não vocal, ele é não verbal. E aí? Por isso que a gente precisa investir muito em alternativas de comunicação, comunicação aumentativa alternativa, para que esse autista possa nos comunicar, né? Por isso que a gente precisa fazer muito uso da análise funcional do comportamento. Então, por que que no aeroporto ele aumenta a estereotipia? Por que que ele está se jogando no chão? Né? O que está acontecendo? O que que aconteceu antes desse comportamento? Né? Que nada acontece do nada, como as mães citam pra gente. Ah, do nada ele se jogou no chão no aeroporto. Não tem do Tem nada. alguma coisa que desencadeou, tem o estímulo antecedente. Né? Agora, o que é importante a gente deixar aqui registrado é, primeiro, desmistificar que a avaliação neuropsicológica é só para criança maior, para adulto. A avaliação neuropsicológica é para criança pequena também, né? E o quanto ela pode ser um divisor de águas na vida das pessoas, tanto de uma criança pequena como de um adulto, né? Que hoje talvez você consiga se blindar melhor, até mesmo por conta do diagnóstico e da avaliação Fazendo neuropsicológica. uma parênteses aí no que você está falando, foi através da avaliação neuropsicológica que a gente detectou o TDAH do meu filho. Então, foi assim, nítido que o que causava muito mais prejuízo para o Pedrinho era o TDAH do que o próprio autismo. Né? E quando a gente começou a desmistificar isso, e aí, ok para a medicação, entender que tem uma forma acelerada e por isso essa inquietação,
Então, porque se a gente continuasse naquele limbo, Não, né? não ia Ah, sair. vamos trabalhar habilidades sociais e regulação comportamental. Habilidades sociais e regulação Não sai do comportamental. A lugar, gente não ia sair disso, né? nunca. Porque eu precisava que aquele cérebro prestasse mais atenção, tivesse postura de aprendiz, né? Eu Uhum. falei isso para a Ingrid quando ela chegou. Não tem condição do Pedrinho aprender desse jeito. Era caótico, né? Era O movimento caótico. de correr, 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 se jogar no chão e bate o cotovelo no rodapé. Lembra? Ele se jogava, ele ia esquiando, né, no chão. Por quê? Uhum. Porque ele precisava até encontrar esse limite. Sim. Porque a inconstância, a hiperatividade, ela também é muito desconfortável, né? Você vê que quando você está inquieto, não chega uma hora que a gente fala assim, meu, hoje eu não estou me aguentando. Quem Lu, nunca falou isso? eu queria fazer uma observação aqui. Independente do diagnóstico de autismo, vale lembrar que todos nós, típicos ou neuroatípicos, nós temos também desregulação, nós temos nossas inseguranças, nós temos os lugares que não nos fazem bem, nós temos também aqueles momentos do mundo, tipo, eu tô pensando em outra coisa, e aí vem um relacionamento e fala, nossa, você tá com a cabeça aonde? E às vezes a gente só tá naquele momento nosso. Nós temos também um momento que a gente não quer levantar da cama, nós temos nossos hiperfocos. Só que no autismo, isso é muito mais constante e é repetitivo. Isso não quer dizer que os neurotípicos também não tenham. Lógico, eu vou deixar uma frase para vocês, depois você coloca lá Ou eu na tô falando legenda. alguma Não, besteira, que é para Lu? todo Não, mundo é isso aí lembrar mesmo. disso. É isso aí mesmo. Então, assim, aprendam. Um pouquinho de sintoma não faz diagnóstico. Mas hoje a gente fica por aqui. Queria muito agradecer a presença de vocês. Eu acho que a gente vai tocar aí alguns corações, vai transformar algumas histórias. Sempre que eu vou preparar alguma coisa, e isso eu aprendi com você, a gente tem que levar transformação. Eu tenho certeza que hoje a gente transformou algumas vidas. Obrigada, de coração. Obrigado, Lu. Obrigada a você, Lu. Obrigada, pessoal. Até o próximo. Beijo.